Eu gostaria que você ficasse em pé. Jesus, nós queremos ver a ação do Senhor na nossa vida, como essa canção que foi ministrada através de expressões, de gestos. Nós queremos olhar na tua face. Talvez alguns se perguntem enquanto eu oro, mas ninguém pode ver Deus, porque aqueles que o veem morrem. Mas como morreremos se já estamos mortos para esse mundo, Senhor? A minha vida não pertence mais a mim, mas ela é tua. Então, Deus, mostra a tua glória para nós, para que o mundo morra para nós, para que nós possamos ter olhos apenas para o Senhor, os nossos olhos estejam focados apenas em Ti. Fale conosco agora na tua palavra. Nos ensine a tua palavra, Senhor. Ensina-nos a te amar mais. Ensina-nos o caminho da santidade. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias de forma que a gente venha adquirir um coração sábio. Espírito Santo, eu te peço que tu tenha todo o controle de cada reunião nossa, não apenas essa noite, mas todas as vezes que estivermos reunidos nesse lugar. Nós queremos que o Senhor nos comande, o Senhor nos oriente. Essa reunião não pode acontecer se tua presença não estiver aqui. Não deixe a gente estar aqui por estar, porque estamos acostumados a fazer coisas, mas que o fato de estarmos aqui tem um propósito de exaltar e honrar a Jesus. Mas a gente não pode fazer isso por nós mesmos, pois a tua palavra diz que ninguém pode glorificar a Jesus por si mesmo, mas somos impulsionados pelo teu Espírito. Então, Espírito Santo, nós confessamos a nossa total dependência. Dependemos completamente de Ti. Não deixe a gente tentar, mesmo que inconscientemente, desassociar a nossa forma de viver da tua presença. Faz a gente cada dia depender mais, para cada ação, para cada detalhe, para cada processo, para cada etapa das nossas vidas, que a gente dependa cada vez mais da tua presença, que a dependência do Senhor aumente a cada dia mais, que vivamos na completa e total dependência de Ti, Espírito Santo. Por favor, que essa noite o Senhor possa nos levar a viver essa total e completa dependência do Teu Espírito. Obrigado pelos Teus filhos que aqui estão iniciando a semana da forma mais adequada, da forma mais acertada, da melhor maneira. Estão começando essa semana na Tua casa. Estão começando essa semana buscando a Tua face, não apenas as Tuas mãos, porque o Senhor é um Deus que sempre que se encontra conosco, o Senhor traz presente nas Tuas mãos. Mas nós chegamos aqui para buscar a Tua face, ainda que recebamos das Tuas mãos tantos presentes. Nós te agradecemos por cada um deles, mas queremos ver cada dia mais o Senhor agindo em nós e através de nós. Fale conosco agora, Senhor. Essa é a oração que eu faço agradecido, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém e amém. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Você pode tomar o seu lugar, por favor. O tema dessa mensagem de hoje chama a quarta vigília. Olhe para o seu vizinho e diz assim: a quarta vigília. É o tema que Deus colocou no nosso coração para a gente dividir, repartir, compartilhar nessa noite. Eu louvo o Senhor porque você está aqui, que você conseguiu chegar. Uma guerra para a gente estar aqui, uma batalha. Eu sei, existem pessoas que queriam estar aqui, mas foram vencidos nas suas guerras, nas suas lutas e não conseguiram chegar. Mas eu louvo a Deus
que você chegou aqui e você vai passar por essa quarta vigília da noite e você vai viver o melhor que Deus tem para você, em nome de Jesus. Marcos, capítulo 6, a partir do verso de número 45. O texto diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos. Logo a seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Tendo despedido, Jesus sobe ao monte para orar. E ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, Jesus, ele impele os discípulos para entrar no barco e falar: vai para o outro lado. Enquanto isso, Jesus sobe no monte para orar, e ele sobe sozinho. Caindo a tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava em terra sozinho. Só que de onde Jesus estava, diz a Bíblia que ele enxergava os discípulos em dificuldade, porque o vento lhes era contrário. Por volta da quarta vigília da noite, quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou, e ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães. Antes, seu coração estava endurecido. Eu quero falar sobre esse tema, a quarta vigília da noite. Para a gente entender aquilo que Deus tem para falar conosco hoje, a gente precisa entender o que era a quarta vigília. A maneira como os romanos, eles contavam, eles faziam a contagem do tempo. Eles dividiam 12 horas em 4 períodos. Eles dividiam a noite começava na viração do dia ou ao cair da tarde, como você desejar. Às 18 horas, começava a contar o primeiro quarto de hora, ou a primeira vigília da noite, que era das 6 horas da tarde, ou às 6 da noite, como tu preferir. Essa vigília ia até às 21 horas. É como se a gente pegasse o relógio e dividisse em 4. Primeiro quarto, de 18 às 21. O segundo quarto, das 21 às 0 hora. O terceiro quarto, das 0 horas até as 3. E o último quarto, ou a quarta vigília da noite, se dava exatamente de 3 da manhã até as 6 horas da manhã. Talvez tenha gente aqui que esteja passando pela quarta vigília da noite. Talvez tenha gente aqui que Deus esteja te chamando na quarta vigília da noite. Talvez tenham pessoas que estão aqui e você tem pensado com você mesmo: quando isso vai acontecer? Quando essa chave vai virar? Nós vivemos num mundo imediatista. A gente quer as coisas para anteontem, não é nem para ontem. A gente tem pressa. E alguns pregadores dizem: Deus tem pressa. Deus não tem pressa. Deus anda no tempo exato. Deus anda não no cronos, no nosso reloginho que vai rodando. Meu reloginho está rodando ali, apontando o horário que eu tenho que terminar a pregação. Deus não anda no cronos. Deus tem um tempo exato. Deus tem uma hora certa, e esse tempo é chamado Kairos. Kairos significa tempo, alguns dizem tempo perfeito, mas Kairos é o tempo da exatidão.
Sabe, Kairos é igual a propaganda da Nike. Just in time. É no tempo justo, é no tempo certo. Não é nem antes e nem depois. Talvez você me ouve e diz: caramba, a bênção está atrasando tanto. Ou talvez Deus não pode antecipar. Não, porque Deus tem um tempo para todas as coisas. O sábio vai dizer no livro do Eclesiastes que debaixo do sol há tempo para tudo. Há tempo de nascer, morrer, tempo de abraçar, deixar de abraçar, tempo de edificar, tempo de derrubar. Há tempo para todas as coisas. E eu quero declarar que o teu tempo e a tua hora, o teu momento vai chegar. O que eu preciso, você precisa atentar. Você precisa estar antenado para compreender. Eu não posso perder o tempo. Eu conversava com alguém essa semana. E a gente, na nossa conversa, a gente estava falando sobre movimentos de Deus. Deus, ele não se limita. Deus, ele não fica preso, estático a coisas que nós ficamos presos. A gente acha, não, no ano passado Deus fez isso. Escuta, a unção que ele derramou ontem serviu para a vitória de ontem. Mas a vitória que eu preciso ter amanhã, eu preciso receber essa unção para essa próxima etapa na minha vida. O grande problema da gente não romper nessa última vigília da noite, ou a quarta vigília da noite, é porque a gente está sempre, detido no ontem. E as nossas orações, elas sempre são voltadas para o ontem, dizendo: Deus, faça isso como o Senhor fez o ontem para mim. Sabe o que? O ontem para mim é uma base muito sólida. Eu não sei qual foi o teu ontem. O meu ontem foi uma base muito sólida, que me deu, possibilidade de continuar a caminhada e chegar hoje. Mas o amanhã, eu preciso entender que existe uma unção para Deus liberar no dia de hoje. Eu acho que você não está entendendo. Eu vou pedir para melhorar aqui o microfone. Se puder dar mais um grau aí. A minha voz está acabando. Escuta, a unção que eu recebi ontem me serviu para chegar aqui hoje. Mas para eu chegar amanhã, eu preciso entender a quarta vigília da noite na minha vida. Pastor, por quê? Se você pegar o texto de Marcos capítulo 6, deixe sua Bíblia aberta, por favor. Lá no versículo 1, começa dizendo que Jesus é rejeitado pelos próprios conterrâneos, compatriotas, gente da sua própria casa. E aí vem o texto clássico que a gente usa dizendo que a gente não tem honra na nossa própria casa. Eu falo isso sem medo, sem ferida, sem temor. Às vezes, na própria igreja onde eu estou, eu estou acostumado com o pastor, estou acostumado com a pastora, mas eu preciso ser maduro para entender. Nem Jesus foi compreendido pelos próprios da sua terra. Eu acho que eu também não vou ser o fora da curva. Eu acho que vai acontecer comigo também. Jesus começa esse capítulo vencendo a rejeição. Pastor, o que tem a ver isso comigo? A quarta vigília da noite. Porque na quarta vigília da noite, às vezes para alguns é o momento do ápice da rejeição, onde nós estamos sendo rejeitados. Mas eu preciso entender, eu preciso passar por esse tempo, porque quando esse tempo passar, a quarta vigília da noite, tem um milagre para acontecer na minha vida. Você entende isso? O texto começa dizendo que Jesus é rejeitado em Nazaré. Aí ele pega os 12 apóstolos e vai instruí-los, dizendo: olha, vão de casa em casa, não levem nada, não levem bordão, não leva o pacote de traquinas, não leva, pão com sardinha e maionese, não leva nada disso. Só vocês vão curar os enfermos.
Se houverem cativo, vocês vão libertá-los. Sai de 2 a 2, cada um para uma aldeia. Quando os caras começam a manifestar o reino, os enfermos começam a ser curados, cativos começam a ser libertos. Esses caras voltam numa vibração para falar: Jesus, os demônios, eles se sujeitaram a nós, os enfermos estão sendo curados. Só que é um misto de Jesus ouvir os seus alunos voltando com boas notícias, mas ao mesmo tempo chega um mensageiro, e o mensageiro está trazendo a notícia que o primo dele, chamado João, o batizador ou o Batista, acaba de ser decapitado. João Batista é morto. Agora Jesus pega os apóstolos. Verso 30, você está comigo aqui, sim ou não? Então abra a tua Bíblia aí e rasga também o coração, por favor. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem... Olhe para mim, Jesus é maravilhoso. Jesus não quer que você viva numa atividade constante. Jesus quer que você pare um tempo para ouvir Ele. Os caras estavam numa aceleração, curando enfermo, libertando cativo, curava enfermo, libertava o cativo, e a igreja, blá, 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 sabe, o negócio acontecendo fervorosamente. Eles não tinham tempo nem para comer. Talvez alguns, como eu e você, íamos estar tão empolgados de falar: Jesus, vamos fazer 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, e vamos fazer, e vamos fazer, e vamos fazer. Jesus fala assim: vem cá, vocês precisam descansar. E tem gente que está aqui hoje, você está numa correria tão grande para lá e para cá, que Jesus está dizendo que tem um lugar junto dele para você descansar, pertinho dele. Jesus chama os discípulos e diz assim: vamos para um lugar deserto, que vocês precisam descansar, porque vocês não estão tendo tempo nem para comer. Aí versículo 32. Então foram a sós para um lugar solitário. Então foram para onde? Ah, tá. Pastor, o que é esse lugar solitário? Lugar solitário é lugar de devocional. Lugar solitário. Pastor, que devocional é esse? É dos jovens aqui 7 horas da manhã no sábado? Também. Ou, sinto informar, pode ser que não. Pode ser que para alguns seja um ponte. Pode ser que para muitos seja um devocional. Para alguns seja só um lugar para a gente dar boas risadas e estar junto com a turma. Espero que não seja. Espero que seja um lugar de devocional. Sirva para vocês aí, rapaziada e a moçada. O lugar de devocional é um lugar da gente parar. Preciso dar sua atenção. O lugar do devocional é o lugar da gente desligar. É o lugar da gente desligar. É o lugar da gente desligar as nossas preocupações. Eu quero dizer para você que você veio para um culto que é o lugar do devocional. Esse culto é o lugar do devocional para a gente desligar. E você acredita que tem gente que está no lugar do devocional? Deixa eu ver aqui quanto foi o Flamengo. Ih, peraí, está acontecendo um problema lá. É o lugar do devocional. É o lugar só meu e do Senhor. É o lugar que ninguém vai me roubar. Sabe, esse tempo que eu separei com Ele. Porque nesse tempo que eu separei com Ele, eu recebo armas, eu recebo ferramentas, eu recebo substância, eu recebo aquilo que eu preciso para quando eu sair daqui, eu manifestar o reino de Deus lá fora. Isso é devocional. Isso é o lugar onde eu me refaço em Deus. E Jesus leva os discípulos para esse lugar solitário. Verso 33, você está comigo? Muitos, porém, o viram partir. Quem era esse muitos? Escuta,
Eu acredito que Deus está preparando a igreja para o tempo do muitos. Porque quando chega o tempo do muitos, a gente entra numa velocidade tão grande de atividades. A gente entra no modo, sabe, ativa, e faz isso, e faz aquilo outro, e que talvez não tenha tempo nem para respirar. Só que esse muitos não está ligado ao devocional. Esse muitos está ligado, sabe o que? Às minhas necessidades e urgências. Esse muitos é aquela turma que vem e que fala: olha, eu estou precisando disso. Olha, ora por mim por isso. Olha, eu estou precisando de mais aquilo. Olha, isso aqui também. Olha, mais isso, e mais isso, e mais isso, e mais isso. E chega uma hora que você: cara, e agora? Como é que eu vou fazer? Jesus leva a turma para um lugar solitário e vem a galera reconhecendo, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Chegaram quando? Antes dos discípulos chegarem. Antes que eles botassem o pé no lugar do devocional, já estava uma galera lá. Só que olha o que diz a Bíblia. 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e teve compaixão dela. Jesus desembarca, olha aquele monte de gente. Jesus tem um sentimento: eu me compadeço dessa turma. Se o que move a gente, se o que move a igreja não é compaixão, a gente está fazendo qualquer outra coisa menos ser igreja. Eu vou repetir: se o que te move não é compaixão, você está fazendo tudo menos ser igreja. Se o que te move não é compaixão, você faz qualquer outra coisa menos ser igreja de Jesus. Do que adianta a gente ter 2, 3, 4 cultos, se o que nos move não é compaixão? Se o que nos move é a gente mostrar através das redes sociais, se o que nos move é mostrar para a igreja sede que nem pede nada, se o que nos move é mostrar para as pessoas lá fora: olha, nós estamos em pleno crescimento. Se o que nos move é isso, a gente está sendo outra coisa menos a igreja de Jesus. Essa semana, depois de muito tempo mesmo, eu falei com meu irmão. Meu irmão está morando em outro lugar, longe daqui. Já tem acho que uns 2 ou 3 anos que eu não vejo. Eu estava precisando conversar com ele a respeito de algumas coisas. Falei: cara, tem que resolver essa situação aqui. Tem algumas coisas, pertences seus aqui. Eu preciso de espaço aqui na minha casa. Como é que a gente faz? E aí resolvemos a situação. E eu estava na célula na hora, e ele mandou mensagem. Eu só atendo quando eu chego em casa. Quando eu cheguei em casa, eu fui ver a mensagem dele. Ele falou: cara, eu estou vendo os posts aqui da sua igreja. Ele já esteve pregando aqui. Ele falou: a sua igreja está crescendo pra caramba. Estou usando os termos que ele usou. Quando eu li a mensagem, meu coração bateu. Seu coração não para de bater, bate o tempo todo. O coração bate quando a gente toma um susto. Assustou. Uma surpresa. Você pode fazer uma surpresa no dia do meu aniversário. Traz mais uma pessoa para a igreja e deixa eu pregar. Traz de preferência quem não é crente. Cata alguém na rua, traz para cá e deixa eu pregar. Vai ser o seu presente para mim. Meu coração bateu. Pastor, por que o seu coração bateu? Eu falei: Deus, eu estou com medo de deixar a vaidade entrar por um pequeno elogio.
Porque foi esse mesmo irmão que há 21 anos atrás, quando eu e essa moça fomos consagrados ao ministério pastoral, e meu pai era um homem muito bem relacionado. No nosso dia da consagração tinham mais de 20 pastores para nos ordenar, orar por nós, abençoar. Dos 19 pastores que tinham lá, eu ouvi: cara, Deus te abençoe, você vai ser um sucesso, seu ministério vai ser uma bênção, você é um ungido de Deus, você Júnior. Quando todo mundo falou, meu irmão me chamou no canto, falou assim: deixa eu te dar uma palavra, tu não é nada, mané. Cuidado, porque o elogio é mais perigoso do que as ofensas. Que Deus abençoe seu ministério, mas não esquece, tu não é nada. Cara abusado, mano. Só porque é mais velho? Eu cresci, hein? Sabe o que ele estava dizendo? Cuidado com teu coração. Mas a gente gosta de quem massageia a gente. A gente gosta de quem lambe a gente. A gente gosta de quem massageia o nosso ego. Tiago, você é o cara, mano. A gente gosta disso. Sabe por quê? Porque sem perceber a gente vai inflando. Os discípulos, eles voltam. Sem perceber, eles estão inflando. Porque os demônios se submetem. Porque os enfermos são curados. E eles voltam: Jesus, os demônios, eles se submeteram a nós. Só que quando vem a multidão revela o coração da turma. Eu quero dizer que a multidão pode revelar o meu coração e o teu. Que a multidão revele o coração dessa igreja. Como, pastor? Quando vier uma multidão, a gente vai olhar com um olhar de compaixão. Nós vamos olhar para a multidão, seja ele rico, pobre, grande, pequeno, sabe, aquele que a gente acha bonito ou aquele que a gente não acha bonito, e que todos, indiscriminadamente, nós olhamos para ele com um olhar de compaixão. Meu pastor, um dia eu estava com ele, ele falou assim: Júnior, eu conheço gente tão rica, que tem tanto dinheiro, que é tão pobre, que é tão miserável. Eu falei: não entendi nada agora, pastor. Ele falou: não se trata de quanto tem, se trata do propósito da nossa vida. O propósito da nossa vida é o que nos torna valiosos ou não. Pastor, o que tem a ver isso com a quarta vigília da noite? Eu vou chegar lá. Escuta. Jesus olha e diz, versículo de número 34: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm. Escuta. Um dia eu estava aqui. Nós estamos nesse lugar aqui desde 2017. Eu estava sentado aqui onde Cadu está. Alguém estava fazendo louvor. E eu cheguei aqui na igreja com uma alegria, uma felicidade tão grande. Falei: Deus, estou tão feliz de estar na casa de Deus. Aquele dia, por algum motivo, eu não subi no altar para fazer o louvor. Eu estava aqui. E daqui a pouco uma tristeza apertou meu coração. Falei: não, isso não é meu. Eu cheguei aqui feliz. Eu cheguei aqui alegre, eu cheguei aqui com vontade de adorar a Jesus, servir a Deus. Mas uma tristeza que a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 7, verso de número 10. Existe uma tristeza segundo o coração de Deus, que produz em nós arrependimento. Eu comecei a sentir aquela tristeza. Eu nunca fiz isso. Eu olhei para trás. Levanta aí, varão. Você vai ser o pastor Júnior. Muito prazer, pastor Júnior. Eu fiquei em pé e olhei para trás. Olha para trás. Não, tem que fazer cara de pastor Júnior. Isso. Muito bem. Sentei de novo. Ele falou: tem que fazer cara feia. Eu tô achando que eu tô feio na foto. Quando eu sentei, eu falei: Deus, me dá as ovelhas que não tem pastor. Eu
não tinha lido esse texto. Falei, Deus, onde estão as ovelhas que não têm pastor? Me confia elas, para eu cuidar dessas ovelhas. Acabei de orar, sentei, falei, Deus, me dá as ovelhas que não têm pastor. Semana seguinte, as ovelhas que não têm pastor começaram a chegar. E estão chegando. E vai chegar mais. Vai chegar tanto que domingo de manhã não vai ter lugar para cultuar. E vai chegar mais que domingo à noite não vai ter lugar para cultuar. E a gente vai abrir o culto das 5 da tarde, não vai ter lugar para cultuar às 5 da tarde. E Deus vai trazer ovelhas que não têm pastor. Mas as ovelhas que não têm pastor, a gente precisa ter um olhar para elas. Qual olhar, pastor? A gente precisa olhar com compaixão. Porque senão a gente vai olhar para o número. Hoje pela manhã, na hora da oferta, eu falei sobre Davi. Davi começa a contar quantos existiam em Israel e em Judá. Quando ele termina o censo, diz a Bíblia que ele sentiu no coração ter pecado. Foi o declínio, foi uma derrota. Escuta, a gente não vai medir o nosso sucesso. A gente não vai medir o quanto a gente cresceu. A gente não vai medir dizendo, olha, nós crescemos no percentual. Eu sei que todos esses dados são importantes administrativamente. Mas eu não posso ser traído pela vaidade da minha alma, porque senão eu não vou ter compaixão. Verso de número 25, abra sua Bíblia, vamos lá. Marcos capítulo 6, verso 25. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei. Quero que sem demora, me deis um... Deixa eu ir para o meu aqui. Marcos capítulo 6. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram... A Bíblia está muito diferente. Eu falei o quê? Mas não é 25 aí. Vocês que estão ouvindo errado. Vamos lá. Versículo 35. Vocês estão ouvindo tudo errado, gente. Senhor, abra os ouvidos deles para que ouçam. Verso 35. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar e já avançada a hora. Quem veio falar isso? Os discípulos. Quem veio falar? Discípulos. Vamos prestar atenção no cenário. Jesus leva os caras para um lugar deserto. Vem uma multidão correndo, chega antes deles no lugar deserto. Quando eles descem do barco, uma galera, Jesus olha para aquela galera toda e diz: eu tenho compaixão dessa turma. São ovelhas que não têm pastor. Aí o verso 35. Declinando a tarde é o quê? Primeira vigília da noite. Lembra da noite? Declinando a tarde, começa a primeira vigília da noite. Vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhe-vos vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. Ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Escuta, a preocupação dos discípulos não era a turma. A preocupação dos discípulos era a logística deles. Eu estava ouvindo um vídeo de um pastor de algum lugar aí. Ele estava falando que, sabe, uma nova geração está se levantando, mas essa geração não foi a geração que clamou pelo derramado do Espírito Santo, pelas manifestações da glória de Deus. Porque quando o Espírito Santo vem, há uma explosão que acontece, sabe, um crescimento.
E aí a gente começa a criar estrutura para esse crescimento que Deus vai dar, para esse crescimento que Deus está entregando. A gente monta a estrutura, mas nesse tempo vai nascendo a nova geração. Só que essa nova geração que nasceu, ela não nasceu, sabe, não foi a geração que orou, não foi a geração que conheceu do Espírito Santo. Essa geração só conhece o quê? Ela só conhece a estrutura. A geração antiga, eles entendem, foi o Espírito Santo quem gerou toda essa estrutura. Mas a geração nova, eles só conhecem a estrutura e eles zelam pela estrutura, mas eles esquecem que quem gerou a estrutura foi o Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer, meu irmão, eu não sou a geração, sabe, que não conhece aquele que gerou a estrutura. A estrutura está sendo gerada, mas é a geração que conhece quem é Deus, que vai manter as estruturas de pé, que vai manter as estruturas funcionando, onde Jesus está no centro de todas as coisas. Os 12 estavam preocupados com a logística, com a estrutura, mas Jesus estava preocupado com a essência. Às vezes a gente está tão preocupado com a estrutura que a gente esquece da essência. Eu vou repetir para você, a gente está tão preocupado com a estrutura que a gente esquece da essência. Pastor, e qual é a essência da igreja? A essência da igreja chama Jesus. A essência da igreja não é o pastor. A essência da igreja não é a pastora. Eu posso passar e eu vou passar, a pastora vai passar, escuta, mas Jesus permanecerá como cabeça da igreja. Pastor, o senhor vai embora para outra igreja? Não, irmão, espero ficar aqui até o dia que Jesus me promover para a glória. Mas escuta, e se acontecer de amanhã Jesus me levar? E se acontecer de amanhã Deus falar: Júnior, eu quero que você vá lá para o Sudão, porque ir lá para Orlando, irmão, delícia. Júnior, vai lá para Nigéria. Júnior, vai lá para Moçambique, vai para Angola, vai para algum lugar, vai lá para Jequitinhonha. Já ouviu falar de Jequitinhonha? Lugar mais pobre do Brasil. Vai lá. Escuta, o Júnior vai passar, mas o cabeça vai continuar. Eu vou repetir para você. O Júnior e a Cristiane vão passar, mas o cabeça vai continuar. Cristo é o cabeça. Pastor, mas o senhor ensina tanto de honra. E se você honrar Jesus, você vai honrar o líder que está presente. Seja eu, a pastora, ou o outro que vier, seja lá quem for. Se você honra Jesus, você não tem problema de honrar que seja lá quem for a liderança. Porque você entende, Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é a base da igreja. A igreja está aqui por causa de Jesus. A igreja precisa continuar por causa de Jesus. A igreja vai avançar por causa de Jesus. A igreja vai crescer por causa de Jesus. A igreja vai tocar muitos por causa de Jesus. A mensagem do evangelho vai sair desse lugar e vai tocar famílias por causa de Jesus. Jesus em quem? Jesus no Júnior, na Cristiane, na Maria, no João, no José. É Jesus em nós. A Bíblia diz: é Cristo em nós, esperança da glória da vida. Olha o que diz, verso de número 36. Despede-os para que passam pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai vós mesmos de comer. Eu quero dizer, querido, que o alimento que a pessoa lá de fora precisa está nas tuas mãos. O que as pessoas lá de fora precisam está nas tuas mãos. Dá uma catucada em quem está do seu lado, diga assim: está tudo com você, meu irmão. Se liga, está tudo com você, você que precisa repartir. Verso de número 38, olha o que diz. Jesus pergunta e ele lhes disse: quantos pães tem? Ide ver.
Sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que todos se sentassem em grupo sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupo de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando eles 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo o pão, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiram todos os peixes, os 2 peixes. Verso 42, todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaço de pão e de peixe. E os que comeram dos pães eram quantos? 5.000 homens. Pensa você nesse banquete. Pensa você participando desse tempo de fartura. Só que escuta, verso 45. Jesus lá atrás tira os caras de cena e diz assim: vão para o lugar secreto. Acontece algo extraordinário e Jesus agora tira eles de novo da mídia. Tem gente que luta para estar na mídia. A luta de Jesus era tirar a galera da mídia. A luta de Jesus era levar a turma, sabe para onde? Para o lugar secreto. A gente vive dias hoje onde o que mais importa é o que está na mídia do que a essência do que nós somos. Eu quero dizer para você, desde a hora que começou o louvor, eu estou com essa palavra. É tempo da igreja tirar sua maquiagem. É tempo da gente adorar a Jesus em espírito e em verdade. É tempo da gente reconhecer que Ele está aqui. Olhe para mim. Pense Jesus manifestando-se a você agora, diante dos teus olhos. O que você faria? Qual seria a tua expectativa diante da manifestação dele? Eu ia me jogar no chão e falar: tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou pecador. Porque os caras lá atrás, quando viam milagres de Jesus acontecendo, eles se jogavam no chão e falavam: nós somos pecadores, cara. Sabe por quê? Por causa do tamanho da glória de Jesus manifesta. Eles reconheciam quem eles eram. Apague essas luzes todas. As tuas imperfeições vão ser apagadas. Acenda uma luz bem próxima a você. As imperfeições que estão, elas vão ser evidenciadas. Quanto mais perto da glória, mais revela quem nós somos. Mas Ele não é como o acusador que aponta dedos e diz: você é isso, você é aquilo. Não, Ele é aquele que pega o Júnior, sabe, cheio de defeitos e falhas, e Ele manifesta a glória dele na vida do Júnior, para que não viva mais o Júnior, mas Cristo viva na vida do Júnior. Eu quero dizer para você, Jesus quer que a gente remova a maquiagem da igreja, para que Ele se revele, Ele se manifeste. E quem olhar para a igreja não veja você, veja Cristo na vida da igreja. A gente não pode ser conhecido como uma igreja legalzinha. A gente não pode ser conhecido como uma igreja maneirinha. A gente não pode ser conhecido como uma igreja legal. Ai, lá é legal. Não, não, não. A gente precisa manifestar a glória de Jesus. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus na sua vida. Sabe, a Manu estava pregando hoje pela manhã e ela falou: a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. E ela foi falando: as mulheres precisam ser cheias do Espírito Santo. Quando você se submete ao marido, você é cheio do Espírito Santo. Os homens precisam ser cheios do Espírito Santo. E quando você, sabe, cobre a tua esposa e a ama, você é cheio do Espírito Santo, assim como Jesus amou a igreja. Aí ela falou: os jovens que estão aqui, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Quando você honra o teu pai e a tua mãe, você está sendo cheio do Espírito Santo. Aí ela deu um recadinho para os papais e disse: papai, você quer ser cheio do Espírito Santo? Não irrite o seu filho. Eu entendi a mensagem, Manu. Escuta, e Jesus está dizendo para mim e para você: você quer ser uma igreja cheia do Espírito Santo? Sabe, se despeça
você precisa se despir da sua roupa e se vestir da glória de Jesus. Assim nós seremos conhecidos não como a igreja A, B ou C, mas seremos conhecidos pela glória que a gente carrega, e que essa igreja carregue a glória de Jesus. Você está entendendo? Se você crê nisso, meu irmão, se manifeste glorificando a Deus hoje. Jesus pega a turma. O cenário é maravilhoso. Ô Davi, é você hoje. Pensa você, Davi. Você comeu o pão que Jesus multiplicou e o peixe que Jesus multiplicou. Farto. Barriga chega, brilha. Feliz. Comi. Aí tu olha para o Flávio. O Flávio, Davi, comi. Aí você olha para o Israel. O Israel, Davi, estou comendo ainda. Aí você olha para sua mãe. A Márcia, que peixe, Davi. Aí você olha para o seu pai. Aí teu pai tá, só faltava uma manteiguinha aqui. Que pão é esse, Davi? Cara, pensa na família. Aí o Alexandre doido para casar, mas ainda fala, uau, que pão e peixe é esse? Que cenário. Você pode imaginar as famílias reunidas? Não tinham nada para comer. Jesus pega 5 pães, 2 peixes, multiplica. Cara, o cenário era de muita celebração e festa. O cenário era de... era mais forte. Era mais forte do que a torcida do Vasco quando ganha uma partida, irmão. Era mais intenso o negócio. Catuca o vascaíno que está próximo a você aí. Eu sei que não tem quase ninguém. Olhe para mim. Jesus tira os caras de cena. Porque o texto diz, verso 45, logo a seguir, acabou o evento, Jesus compelia, forçar, insistir. Jesus está insistindo com você, Reginaldo. Jesus está insistindo, Elisama. Jesus insiste. Entra no barco. Os discípulos entram, Jesus diz, olha, é do outro lado. Eu quero te dizer que tem algo para essa igreja do outro lado. Não é do outro lado de Realengo. Tem algo do outro lado para acontecer na minha vida e na sua. Mas o problema é que desse lado tem pão e peixe multiplicado e a gente não quer ir para lá. Desse lado tem milagre acontecendo. Milagre fresquinho, Elisângela. Não, Jesus, vamos ficar aqui, tá bom aqui. Aí Jesus insiste, empurra os caras dentro do barco e fala, olha, vamos para o outro lado. Verso 46, eu já vou terminar. Tendo-os despedido, subiu ao monte para fazer o quê? Orar. Era que hora? Ao cair da tarde. Era o início da primeira vigília. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Verso 48. Vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite. Cair da tarde, 6 da tarde. 4ª vigília da noite, quase 6 da manhã. Os caras estavam remando há quase 12 horas. Rema. Sabe, eu imagino alguns dos discípulos dizendo, não estou mais aguentando, cara. A gente vai morrer. O barco vai virar. Talvez você esteja aqui dizendo, eu não aguento mais remar, pastor. Eu cheguei aqui, não estou mais aguentando remar.
Talvez esse seja o teu clamor. Eu não aguento mais remar lá em casa, eu não aguento mais remar no casamento, eu não aguento mais remar na vida financeira, na minha vida profissional, alguns projetos, eu não estou mais aguentando remar. Mas a Bíblia diz que de lá onde Jesus estava no monte, ele olha para os discípulos em apuro. Jesus está te vendo, Jesus está enxergando a sua dor, Jesus está enxergando você nas suas lutas. E diz a Bíblia que por volta da 4ª vigília da noite, que horas era essa, pastor? Entre 3 da manhã e 6 da manhã. Eu quero dizer para você, a 4ª vigília é o tempo que Deus age de uma forma poderosa e surpreendente. Pastor, por que essa mensagem? Porque nós entramos na 4ª vigília do ano. Falta para terminar o ano, outubro, novembro e dezembro. Acabou o ano. Escuta, talvez tenha gente que esteja olhando, falando, cara, o ano está passando e o projeto não veio, não aconteceu um milagre, isso não veio, isso também não, isso também não. E você começa a se sentir com medo, abatido. Cara, eu não rompi de novo. Isso não foi adiante. Eu quero dizer, a última vigília, a 4ª vigília da noite, parece os 45 do segundo tempo, quando o árbitro manda levantar a plaquinha dos acréscimos. É quando você acha que o teu projeto já não vai dar mais certo. É quando você pensa que já se foram esgotadas todas as tuas esperanças. É quando você já não depende mais de você mesmo. É quando você diz, eu estou andando na dependência de Deus. Na primeira vigília da noite, os discípulos estão remando. Na 2ª vigília, eles continuam a remar. Na 3ª vigília, já estão muito cansados. Mas na 4ª vigília, já não tinha mais força. Agora é só na dependência de Deus. Eu quero dizer que nós entramos num tempo na dependência do Senhor. Nós estamos num tempo de jejum e de oração. E esse é o tempo de você entrar na dependência do Espírito Santo de Deus na sua vida. Esse é o tempo. Sabe, essa semana, algumas pessoas terminaram a leitura do livro. Pastor, concluí a leitura do livro. Eu falei, que bom para você. Agora só falta eu praticar. Eu falei, então vamos. Sabe por quê? Não basta eu ter a teoria. Eu preciso agora colocar o meu pé na água e começar a andar. Não basta eu saber que Ele é aquele que acalma a tempestade, se no meio da minha tempestade eu sou o primeiro a correr. Não basta eu saber que Ele é aquele que dá ordem aos ventos, se quando o vento me está contrário, sabe, eu vou pedir ajuda, não ao Senhor, eu vou me render não ao Senhor, mas eu vou me render a tantas outras coisas. Esse é o tempo onde você vai ver a ação poderosa, genuína e surpreendente de Deus na sua vida. E eu queria que você